Aqui, ó. Graça e paz, meus amados. É bom estarmos novamente nessa segunda-feira abençoada, estarmos aqui com vocês, trazendo a palavra do Senhor, porque é a melhor coisa que tem é a gente estar dentro da palavra do Senhor, a gente estar acompanhando a palavra do Senhor, a gente estar firme com Deus. Esta é a melhor coisa que tem, a gente estar firme com Deus. E é tudo que Deus espera da sua igreja, tudo que Deus espera de nós, que a gente esteja firme com Ele. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o convite de Deus é irrecusável. O convite de Deus é irrecusável. Sim, o convite dele é irrecusável. Claro que Ele quer o melhor para cada um de nós, Ele quer o melhor para as pessoas, para os seus filhos. Ele quer o melhor para cada um de nós. Então nós vamos falar um pouquinho hoje sobre Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55. Nesse capítulo aqui, Isaías, no capítulo 53, ele vem falando de Jesus. E praticamente o capítulo 53 todo, ele fala de Jesus. E aqui no 55, ele continua falando de Jesus. Continua falando de Jesus. E ele então está fazendo um convite. Ele faz um convite para todos, para mim, para você, para todos. Ele faz um convite para todos nós. E ele então, nesse capítulo 55, ele está chamando a sua igreja ao arrependimento, à fé. Ele está chamando a sua igreja ao arrependimento. E a gente vê também lá no versículo 6, um versículo que eu gosto muito de mandar para as pessoas, quando ele chama as pessoas também para o arrependimento. E um que na Bíblia que chamou muito de arrependimento foi João Batista. Quando ele pregava, ele falava: arrependei-vos, arrependei-vos. Este capítulo 55, então, já no início, no versículo 1, a hora que começa com o convite, ele já fala no arrependimento. Já chama as pessoas para o arrependimento. E esse arrependimento vem acompanhado de fé. Ele vem acompanhado de fé. Você que está aí nos assistindo, não esqueça também de ir lá no YouTube. Se inscreva lá no YouTube. Não esqueça de apertar o sininho. E compartilhe aí com as pessoas. Compartilhe com os seus vizinhos, seus amigos. Compartilhe com seus parentes, seus familiares. Compartilhe, porque é uma palavra muito abençoada. Uma palavra assim que Isaías escreveu e profetizou 700 anos antes de Cristo. Isaías profetizou essa palavra 700 anos antes de Cristo. Então, nós não podemos esquecer de maneira nenhuma o intuito desse convite do Senhor. O intuito desse convite do Senhor é chamar as pessoas ao arrependimento. E não esqueça de compartilhar. Nós estamos esperando aqui mais algumas pessoas entrarem também. E não esqueça de compartilhar. E você também que vê pelo YouTube, se inscreva e não esqueça de tocar também o sininho. É uma palavra muito abençoada. Uma palavra assim que mexe com a gente, toca o nosso íntimo. E a gente não pode deixar de maneira nenhuma compartilhar com as outras pessoas. Que o que é bom para a gente tem que passar também para os outros. Se você tem alguma pessoa aí que não é convertida, da sua família, amigos, passe para essas pessoas. Passe para essas pessoas.
Eu te convido agora para a gente fazer uma oração para começarmos esta live. Eu te convido agora para você inclinar a sua cabeça onde você está aí na sua casa. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós entramos na presença do Senhor. Meu Deus, Jesus disse: quando 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, estarei no meio deles. E certamente, Senhor, essa pessoa que está assistindo essa live, Pai, está também com seus familiares. Eu oro ao Senhor, meu Deus, por todas essas pessoas que estão orando comigo. Que o Senhor venha, Pai, vem com a mão poderosa do Senhor. Que o Senhor venha restaurar sonhos. Que o Senhor venha transformar pessoas. Aquelas pessoas, Senhor, que estão tristes, preocupadas. E muitas vezes estão preocupadas com esse coronavírus, Senhor. Que elas, Pai, confiem realmente no Senhor. Que elas entregam realmente a vida delas, Pai, nas mãos de Jesus. E nós queremos nesse momento, Senhor, que o Senhor, meu Deus, com a infinita bondade do Senhor, Pai, venha restaurar pessoas. Venha transformar pessoas em verdadeiros adoradores. E nós pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor use de misericórdia, Senhor, perdoando os nossos pecados. Nos perdoa, Senhor, em nome de Jesus. É assim que nós oramos e entregamos nas mãos do Senhor, Pai, todas as nossas preocupações, angústias, tristeza. Que o Senhor venha, meu Deus, nesse momento, consolar, Pai. Consolar famílias, Pai, que perderam seus entes queridos. Venha dar um bálsamo, Senhor, para essas famílias. E todas essas pessoas que estão orando nesse momento, Senhor. Inclina os teus ouvidos, Senhor, nossas orações. E nós entregamos nas mãos de Jesus. É assim, meu Pai, que nós oramos. Entregamos nas mãos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Como eu havia dito, o nosso tema de hoje é: o convite de Deus é irrecusável. O convite dele é irrecusável. Eu vou ler no capítulo 55, de 1 a 13. A todos vós, o que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde. Comprai e comei, sim, vinde, e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel,
porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixai o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria e em paz, sereis guiados. Os montes outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta. E será isto glória para o Senhor e memorial eterno, que jamais será extinto. Amém? Então, já no versículo 1 aqui, o Senhor está nos fazendo um convite. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. Todos vós que tendes sede da palavra, vinde às águas. As águas é a que purifica. As águas é a que limpa. Vinde a Jesus. Vinde a Jesus. É aquela água que Jesus ofereceu para aquela mulher samaritana. Ele chegou naquele poço para descansar. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimento. E ele então ficou ali naquele poço, mas não tinha como tirar água. E chegou uma mulher samaritana. E ele então pediu água para aquela mulher. Assim que ele pediu água para aquela mulher, ela então disse para ele: por que o judeu me pede água? E os judeus não se davam com os samaritanos, porque os judeus se achavam superiores. E Jesus então, no diálogo com aquela mulher, ele disse para ela, está lá em João 4,14, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água e jorrar para a vida eterna. Jesus está falando para aquela mulher da água da vida. Jesus está falando para aquela mulher da salvação. Ora, para quem eu der a água, para quem eu der a salvação, jamais terá sede. Só que aquela mulher não estava entendendo nada. Ela, inclusive, ainda pede para Jesus, Jesus dá aquela água para ela não precisar de voltar naquele poço mais. Mas Jesus estava falando da água da vida. E é dessa água que nós temos que tomar. Isaías ainda fala ainda, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai, sim. Vinde, comprai sem dinheiro o preço, vinho e leite. Então não precisa de dinheiro para comprar, porque o preço já foi pago naquela cruz. O preço da nossa salvação já foi pago naquela cruz. Não precisa de dinheiro. E temos também, meus amados, que ter arrependimento e fé.
A salvação, ela é oferecida gratuitamente. Gratuitamente. É o nosso desejo de estar com Deus. Estar com Ele. E no verso 2, ele fala: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ele está dizendo: por que vocês gastam dinheiro com coisas que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, preste atenção nas minhas palavras, degusta das coisas de Deus, das coisas que Deus te oferece. Por que gastais naquilo que não satisfaz? Alguém que gasta dinheiro com vício. E o vício não é só esses vícios que nós conhecemos, como droga, cigarro, bebida alcoólica. Aquela pessoa também que não tem o controle quando vai fazer compras, quer comprar a loja inteira. É tudo aquilo que a gente não tem o controle. É um vício. E está dizendo aqui no versículo 2: e o vosso suor naquilo que não satisfaz. Então às vezes a gente derrama o nosso suor para uma coisa que não satisfaz. E o versículo 3: inclinai os ouvidos e vinde a mim. Nós temos um versículo aí em Mateus, muito conhecido, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. Algumas versões falam que vinde a mim, todos que estáis cansados, todos estáis cansados. Jesus está esperando você buscar a Ele. Você que está cansado, você que não está achando solução para um problema, vinde a mim. E nesse versículo também ele fala ainda da aliança perpétua. Farei uma aliança perpétua que não consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. O Senhor quer fazer um pacto com você. Ele fez um pacto com Abraão. Na época era Abrão. Depois foi mudado para Abraão. Está lá em Gênesis 15, 18. Quando ele fala para Abraão que daria a terra para os seus descendentes. E foi cumprido. O que ele prometeu a Abraão, ele cumpriu. E Deus quer fazer um pacto com você. Que você seja dele. Se você for de Deus, você vai morar com Ele eternamente. E eternamente são milhões e milhões e milhões de anos. É a vida toda. É eterno. E o versículo 4: eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Deus aqui está dizendo: eis que eu o dei. Ele deu o filho dele por nós. Eu me lembrei também lá de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Eis que eu dei. Ele deu seu filho por mim e por você, por nós. E o versículo 5: eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor. Versículo 5 está dizendo, eu me lembrei também lá de João, capítulo 1, versículo 11, Jesus veio para o que era os seus não o receberam,
os seus não o reconheceu como filho de Deus. Então Isaías está dizendo aqui, e uma nação que nunca te conheceu, correrá para junto de ti. Isaías aqui está dizendo os gentios. Jesus foi para os gentios. E a partir daquele momento que nós aceitamos Jesus como nosso único Senhor e Salvador, nós entregamos a nossa vida na mão dele. Nós passamos a ser cristãos. Nós passamos a ser cristãos. E a partir do momento que você entregar a sua vida para Jesus, que você confessar com a sua boca que Ele é o seu Senhor, Satanás não mais terá poder sobre você, porque a sua vida é de Jesus. A sua vida é de Jesus. Versículo 6. Esse versículo eu gosto de mandar para muitas pessoas, principalmente aquelas que estão afastadas do Senhor. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Os pecadores aqui eles são convidados a aceitar o Evangelho enquanto tem oportunidade. É o chamamento, é o convite ao arrependimento e a uma mudança de vida. Esse versículo 6 é uma mudança de vida da pessoa. É um chamamento aqui ao arrependimento. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. João Batista dizia, está lá em Mateus 3,2, arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Arrependam-se. E assim que João Batista foi preso, Jesus então começou a pregar o que João Batista pregava. Mateus 4,17. Daí em diante Jesus começou a pregar, arrependam-se, pois o reino do céu está próximo. E o versículo 7. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que Ele se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. O versículo 7 nos lembra também lá no Salmo 1, quando ele fala, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. O Salmo 1, versículo 1 fala, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então esse versículo 7, Deus está falando, volte para mim. Não se assenta na roda dos escarnecedores, volte para mim. O versículo 8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. A graça de Deus ultrapassa o entendimento humano. Amados, nós somos limitados. Nós somos limitados. Nós podemos ver lá em 1 Coríntios 2,9. 1 Coríntios 2,9 fala que o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, é o que Deus preparou para nós, para mim e para você. É a coisa mais linda, que os olhos nunca viram e os ouvidos nunca ouviram. É aquele lugar que nós vamos morar com o Senhor. Aquele lugar de paz, de alegria, de amor. Porque Deus é amor. A essência de Deus é amor. Ele passa esse amor para todos nós. Aí vai depender de cada um de nós, se nós queremos ou não o amor dele.
O versículo 9: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus mostra aqui a sua superioridade. Nós somos minúsculos, nós somos servos, nós somos instrumentos nas mãos de Deus. Nós somos minúsculos. Deus mostra para nós aqui que nós perante Ele, nós somos instrumentos dEle. E Ele quer nos usar. Ele quer usar a mim e a você. Ele quer nos usar. Não podemos limitar Deus. Se o Espírito Santo quer usar você, ouça a voz do Espírito Santo. Ouça a voz dele. E o versículo 10. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro regue a terra e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come. Versículo 10 aqui, Deus mostra o cuidado dele conosco. É o cuidado que ele tem com a sua criação. Ele cuida de cada um de nós. Ele cuida de mim e de você. Ele cuidou daquele povo quando Moisés estava atravessando aquele deserto com o seu povo. Ele cuidou daquele povo, dando pão para eles. Ele não quer que falte o pão na nossa casa. Ele está cuidando de todos nós. Versículo 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que eu a designei. Versículo 11 aqui ele fala de um pacto. A palavra dele não volta vazia. E o que ele promete, ele cumpre. O que ele prometeu a Moisés, ele cumpriu, ele libertou o povo. O que ele prometeu a Abraão, ele prometeu. Ele deu a terra prometida para o seu povo. E o que ele prometeu a Davi, ele cumpriu. Davi foi o maior rei que Israel teve. Davi foi o rei do seu povo. Versículo 12. Sairei com alegria e em paz. Saireis com alegria e em paz. Sereis guiados. Os montes outeiros romperão em cânticos diante de vós. E todas as árvores do campo baterão palmas. O versículo 12 é o resultado de você ter aceitado esse convite do Senhor. No versículo 12 aqui, praticamente ele fecha o capítulo. É o resultado de você ter aceitado o convite dele. Aqui ele está mostrando o benefício desse convite que ele está te fazendo. Você se convertendo, obedecendo o Evangelho, você é redimido, você é liberto. Você é liberto do pecado. Então não perca a oportunidade. Aceite esse convite do Senhor. Se converta. Obedeça ao Evangelho. Somente o Evangelho. E não as coisas que andam pregando por aí. Obedeça somente o Evangelho. E o versículo 13. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta. E será isto glória para o Senhor e memorial eterno, que jamais será extinto. O versículo 13 aqui ele está falando: aquele que for para o Senhor terá vida eterna,
terá vida eterna com Ele. Será eterno, nunca mais vai se apagar. Lá em Apocalipse 21:4 fala que não haverá luto, não haverá pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E Deus aqui está te fazendo um convite. Deus que está nos fazendo um convite para mim e para você. E eu volto lá no versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Nós não sabemos o que vai acontecer após essa pandemia. Ninguém nesse mundo todo conseguiu prever essa pandemia. Então nós não sabemos o que vai acontecer após essa pandemia. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Amém? Glória a Deus. Tem uns segundos recadinhos aqui da Maria das Graças. Vamos ver as pessoas que estão conosco. Se eu não falar o seu nome, não fique triste, porque são muitas pessoas, não dá para a gente falar o nome de todas as pessoas. São pessoas de muitos lugares, aqui de Belo Horizonte, de Franca, de Ponte Alta, de Delta, de São Gotardo, lá do Pernambuco. Então são pessoas de muitos lugares. Eu quero começar aqui com a Thaís e o Euder, acompanhado do João Miguel e da Isabela. A Karen, o Gustavo, também a Gabi, a irmã Marlene, a irmã Nilva, a irmã Noralda. Um abração para vocês. Um abração, irmã Noralda. Estamos orando para a saúde da senhora. Também para o Irapuã e a Jane, lá no Pernambuco. Um abraço para vocês, um abraço para a dona Maria Augusta. Para as Aparecidas, Aparecida, prima da Maria das Graças, Aparecida de São Gotardo, Aparecida do Aldair. Um abraço para vocês. Para a irmã Miriam, um abração para a senhora. Um abraço para a família toda. Um abraço para o pastor Luiz Roberto. Um abraço também para Solange, lá em Uberlândia. Solange, o Ricardo, a Aninha, um abração para vocês. Também para a Eleusa, lá em Ponte Alta, o Renato, toda a família. Um abraço para as filhas. Um abraço também para o Marco Aurélio, para a Kelly, Yasmin, toda a sua família, Marco Aurélio, aí em Uberlândia. Um abraço para vocês. Um abraço também para os nossos pastores que estão conosco. O pastor Duarte, o pastor Givanildo. Os outros nomes não apareceram aqui. Mas um abração para todos vocês. E olha, não esqueça esse convite que Deus fez para você. Quando você for colocar a sua cabeça hoje no travesseiro, pense nesse convite. Esse convite é muito importante. E tem algumas pessoas que estão pedindo oração aqui. Estão pedindo oração para proteção às famílias. Proteção às famílias, oração pelos casamentos, aqui pelos casais, pelos contaminados, pelos comerciantes, pelas igrejas, pelos não convertidos, pelos cientistas, que Deus coloque a mão dele, que eles consigam fazer essa vacina rápido, pelo quebrantamento de corações, e também agradecer os livramentos que Deus nos tem dado até hoje. Eu te convido, vamos inclinar sua cabeça, vamos orar, agradecendo a Deus nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por mais essa segunda-feira estar aqui, Pai, trazendo a palavra do Senhor. Obrigado por mais essa live, obrigado pelas pessoas, Pai, que o Senhor colocou para assistir essa live, Pai. As pessoas que ainda vão assistir, Senhor. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado pela nossa saúde, Pai. Obrigado pela nossa proteção. Obrigado pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, Pai, desse coronavírus, Senhor.
Em nome de Jesus. Eu oro ao Senhor, Pai, pelas famílias, Pai. Por todas essas famílias que estão conosco, nos assistindo. Continue protegendo, Senhor. Continue, Pai. Continue dando proteção a essas famílias, Senhor. E nós repreendemos, Senhor, toda a ação de Satanás nessas famílias que o diabo veio para matar, roubar e destruir, Senhor. Que ele não consiga destruir essas famílias, Pai, esses casais, Senhor. Pai, que o Senhor venha abençoar, Senhor, a vida conjugal desses casais, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós oramos também, Senhor, pela rede de casais. Continue abençoando, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Continue abençoando o pastor Duarte, com a sua família, Pai. Ele que é responsável pela rede de casais, Senhor. Continue, Pai, dando sabedoria a ele, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que o Espírito Santo do Senhor, Pai, usa ele poderosamente, Senhor. Nas nossas lives, Senhor, e daqui uns dias, Pai, eu tenho certeza que vai ser presencial, em nome de Jesus. Nós oramos ao Senhor também, meu Deus. Continue com a mão poderosa do Senhor sobre os comerciantes, Senhor. Os comerciantes que estão com as suas vidas financeiras difíceis, Senhor. Continue com a mão poderosa do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos ao Senhor também pelas igrejas, Senhor. Que as igrejas, Pai, possam voltar a abrir, Senhor. Que os fiéis possam voltar para as igrejas, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós oramos e entregamos nas mãos do Senhor, meu Deus. Oramos ao Senhor também, Pai, pelos não convertidos, Senhor. Pai, que o Espírito Santo do Senhor, Pai, venha, Pai, tocar a alma, Pai. Venha falar aos corações dessas pessoas, Pai. Para elas se converterem, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos também pelos os cientistas, Senhor. Para que esse cientista, Pai, dê sabedoria para esses cientistas, para que eles consigam fazer uma vacina logo, logo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Pelo quebrantamento, Senhor. Pelo quebrantamento dos corações, Senhor. Que o Senhor venha restaurar, Pai. Que o Senhor venha restaurar corações. Que o Senhor venha transformar corações em verdadeiros adoradores. Em nome de Jesus, Senhor. E nós queremos agradecer ao Senhor, meu Deus, por mais esta oportunidade. Queremos agradecer ao Senhor por todos os livramentos que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus. Eu oro ao Senhor, meu Deus. Eu clamo ao Senhor, Pai, por todas essas pessoas que estão orando comigo nesse momento, Pai. Inclina os teus ouvidos, Senhor, às orações de todas essas pessoas. E atenda, Senhor. E atenda, Pai, porque a palavra do Senhor não volta vazia. Atenda, Pai, em nome de Jesus. Assim que eu oro, entrego ao Senhor mais essa live, Senhor. E clamo ao Senhor, Pai, que na segunda-feira que vem às 20 horas, Senhor, nós possamos estar aqui novamente, Senhor, com outra live, com uma nova palavra, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, Deus abençoe você. Se eu não falei o seu nome, não fique triste. Na próxima vez a gente vai tentar falar o nome de mais pessoas, ok? Deus abençoe e até segunda-feira em nome de Jesus. Amém, amém e amém.